Olá, seus lindos! Eu sou o Tobias, professor de Geografia aqui do ângulo Sorocaba, e hoje nós vamos trabalhar com o pré-vestibular com a aula de número 5. Nosso tema hoje, então, será rochas e estruturas geológicas. Para iniciarmos nossa aula, nós temos que lembrar da formação do planeta Terra e, logicamente, das suas forças internas, das suas forças externas e do próprio processo de deslocamento das placas tectônicas. Então, a primeiro momento, nós temos uma grande imagem do nosso planeta e podemos entender que cada domínio por um processo vai formar um tipo de rocha, que são, primeiramente, as rochas ígneas ou magmáticas. Como o próprio nome diz, elas derivam do magma, e o magma então vai se consolidar formando rochas, dependendo do tempo de resfriamento e cristalização dessas rochas. Daí nós podemos separar em duas subcategorias. Primeiro, as rochas intrusivas ou plutônicas, que se formam dentro da crosta, na subsuperfície, e vão demorar muito mais tempo para resfriar e cristalizar, possibilitando, portanto, a formação de grãos de minerais. No caso representado, nós temos os pegmatitos, os granitos, que são exemplos típicos de rochas intrusivas. O segundo caso, ou a segunda categoria das rochas magmáticas, seriam as rochas vulcânicas ou extrusivas. E como o próprio nome já diz, elas se formam então a partir de um processo de vulcanismo ou extrusão, onde o magma em contato com a superfície e com a atmosfera vai ter um resfriamento muito mais rápido, portanto não terá um tempo de cristalização e de crescimento dos seus grãos de minerais. O terceiro tipo de rocha, que já inaugura aí uma outra categoria de rochas, seriam as rochas sedimentares. Então saímos das rochas ígneas e vamos para as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, na verdade, são fruto da decomposição ou deteriorização das rochas pré-existentes. No caso, é importante lembrarmos dos processos, então, de erosão, transporte e deposição de materiais. Portanto, as camadas de sedimentos que serão criadas vão apresentar para a gente essa sequência temporal de deposição de materiais. Lembrando da granulometria, que é fator importante para a classificação de cada rocha sedimentar. Vamos então do mais grosseiro para o mais fino. Então, com cascalho, o sedimento vai então se consolidar, por um processo chamado de diagênese. O que é a diagênese? Nada mais do que a cimentação e a compactação dos grãos que uma hora estiveram soltos. Então, com a cimentação e a compactação do cascalho, nós temos uma rocha chamada conglomerado. Com a compactação e cimentação da areia, o arenito. Compactação e cimentação da lama ou do silt, eu teria então o siltito. E por fim, com os grãos mais finos possíveis, as argilas vão formar, por compactação e cimentação, o argilito. E aí nós pensamos então numa outra categoria de rochas, que vão sofrer por transformação, por uma mudança de temperatura e pressão, a estrutura dessa rocha será transformada, podendo inclusive formar novas estruturas internas à própria rocha. Dessa forma, nós temos que lembrar dos processos tectônicos, tanto nos movimentos de encontro de placas, gerando então na convergência um aumento da pressão e da temperatura, como também no movimento transformante das placas, podendo, de certa forma, deteriorar essas rochas, esmagá-las ou simplesmente processá-las pelo esfregamento. Então nós teremos dois tipos básicos de metamorfismo. Um metamorfismo de contato e um metamorfismo termal. Dessa forma nós podemos então entrar na ideia do ciclo das rochas. O que seria o ciclo das rochas?
tudo parte do resfriamento do magma. Então, as forças internas, como muito importantes, mas também nós teremos as forças externas, como um processo de decomposição, erosão, que nós vamos chamar de meteorização. Então, eu tenho rocha pré-existente, como uma rocha ígnea. Essa rocha vai se deteriorar, passando por um processo de intemperismo, que eu chamei de meteorização, erosão, transporte, sedimentação e a diagênese. Então, repito, diagênese é cimentação e compactação. Portanto, a formação das rochas sedimentares. Tanto as rochas ígneas como as rochas sedimentares podem passar pelo processo de metamorfismo, criando, portanto, as rochas metamórficas. E aí tem a dica. As rochas metamórficas derivadas das sedimentares serão as metasedimentares. E as rochas ígneas que sofrem um processo de metamorfismo serão as ignometamórficas. Dessa forma, nós entendemos os 3 tipos de rocha e o seu processo, então, associado ao ciclo das rochas. Vamos compreender agora, a partir, logicamente, da própria estrutura do planeta, como que nós compartimentamos as áreas de dobramentos modernos, as áreas mais antigas, que são os escudos cristalinos, e também as bacias sedimentares. Assim, nós podemos compreender que, de acordo com os processos e com a tectônica de placas, as rochas mais antigas vão formar as estruturas geológicas mais antigas, que nós vamos entender como escudos cristalinos. Neste caso, o mapa representa como crátons ou áreas cratônicas. Nós devemos pensar, portanto, na história geológica do planeta. As rochas cristalinas são as rochas mais antigas e que se formaram num período pré-cambriano. A partir dessas rochas cristalinas, nós teremos a formação das rochas sedimentares nas bacias sedimentares e o processo de sedimentação, como nós vimos, do intemperismo, erosão e deposição de material, vai formar, portanto, essas grandes áreas de bacias sedimentares. E um terceiro grupo, ou melhor dizendo, uma terceira categoria da estrutura geológica seriam os dobramentos modernos. E como o próprio nome diz, moderno, Pensando então no Cenozoico. Então vamos recapitular. Rochas mais antigas dos escudos cristalinos, pré-cambriano. Rochas sedimentares das bacias sedimentares no Paleozoico, no Mesozoico e no Cenozoico. E, por fim, os dobramentos modernos que se localizam no Cenozoico. É importante destacar também que, quando nós estudamos os escudos cristalinos, nós podemos associar o jazimento de minerais metálicos. E quando nós estudamos as bacias sedimentares, nós podemos falar então do jazimento dos minerais energéticos, que são os minerais derivados então da matéria orgânica, pensando sempre em petróleo, gás natural e, no caso, o mineral fóssil, que seria o carvão mineral. Dessa forma, nós podemos representar também o nosso país. E aí o destaque, o nosso país não apresenta áreas de dobramentos modernos. No entanto, nós temos dobramentos que são de estruturas cristalinas mais antigas. Vamos passo a passo. Primeira estrutura cratônica ou escudos cristalinos. Ganha um destaque para a gente. Escudo das Guianas, escudo do Brasil Central e o escudo atlântico. Seriam as áreas mais antigas cristalinas do território nacional. Outra categoria seria, então, as bacias sedimentares. Nós temos, portanto, bacia sedimentar do Paraná, bacia sedimentar amazônica, entre outras. Um destaque importante de darmos é que a bacia sedimentar do Paraná, ela apresenta uma exceção na sua formação.
ela é uma bacia sedimentar, porém ela é formada por um processo de derramamento basáltico. Então ela é formada também por antigas rochas magmáticas que já sofreram um processo de intemperismo e associado à sedimentação. E aí, a dica, quando falar em bacia sedimentar do Paraná, lembrar terra roxa, né? Que era a antiga terra rosa, né? Então a terra roxa representa os solos vermelhos, latossolos, nitossolos, muito típicos e caracterizados também pela área de solos férteis, com lavouras de café e outras lavouras típicas da região. Então fica a nossa dica. E não se esqueça, faça os exercícios e leia o livro-texto.